Olá, meu nome é Gabriel e vou falar sobre substantivos e adjetivos e a Ana Luísa vai falar sobre os pronomes. O que é o substantivo? Substantivo é uma classe gramatical que nomeia seres reais ou imaginários. Ele tem 5 classificações: simples e compostos, comuns e próprios, concretos e abstratos, primitivos e derivados e coletivos. O que são substantivos simples? Substantivos simples são aquelas palavras que dão nome às coisas, mas são formadas por apenas um radical, por exemplo, a palavra flor. E os substantivos compostos são palavras formadas por dois radicais, como por exemplo girassol. O que são substantivos comuns? Substantivos comuns são aqueles que representam as palavras que generalizam outras, ou sobre determinado assunto. Substantivos próprios são aqueles que vão especificar. Um exemplo de substantivos comuns são mulher, que pode ser qualquer uma, e próprio Gabriel. Nós temos também os substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que vão representar as palavras que vão dar nome a objetos reais. Já os abstratos são aqueles imaginários, como o amor, e os concretos, como o carro. O substantivo também é classificado como primitivo ou derivado. Os primitivos são aquelas palavras que não são originadas, não são criadas a partir de outras, como por exemplo cadeira. Não existe cadeira, não é criada a partir de nenhuma outra palavra. E os derivados são palavras criadas a partir de outras. O que são substantivos simples? Substantivos simples são aquelas palavras que dão nome às coisas, mas são formadas por apenas um radical, por exemplo, a palavra flor. E os substantivos compostos são palavras formadas por dois radicais, como por exemplo girassol. E o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, atribuindo-lhes qualidades, estados, aparências, etc. Eles são classificados por 6 formas: biformes, compostos, derivados, simples, uniformes e primitivos. Os adjetivos biformes são aqueles que têm duas formas, uma feminina e uma masculina, e eles variam de acordo com os seus substantivos. Se o substantivo for masculino, eles variam para masculino, e assim vice-versa. Os adjetivos compostos são aqueles adjetivos que são formados por dois ou mais radicais, por exemplo, amarelo claro e azul escuro. Os adjetivos derivados são aquelas palavras que vão herdar de outros substantivos ou verbos, por exemplo, bondoso e amado. Adjetivos simples são palavras que simplesmente são formadas por apenas um radical. Por exemplo, claro, escuro, carro, mesa, cadeira e bicicleta. Adjetivos uniformes são aqueles adjetivos que não mudam independente do seu gênero, independente do gênero do seu substantivo. Por exemplo, se o substantivo é feminino ou masculino, o substantivo sempre será o mesmo. Por exemplo, menino feliz e menina feliz. Adjetivos primitivos são aquelas palavras que não foram criadas a partir de outras. Ou seja, elas não são derivadas de outras palavras, elas que dão origem a outras palavras. Por exemplo, bom, feliz, branco, triste, etc. Nós vamos falar sobre os pronomes, que basicamente são palavras que substituem os substantivos. Nós temos os pronomes pessoais, que se subdividem em pessoais do caso reto, oblíquos, que também se subdividem em tônicos ou átomos, e de tratamento. Temos também os pronomes possessivos. Os pronomes 2 são os pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, e temos também os pronomes adjetivos e pronomes substantivos.